E aí, galera, tudo bem? Bem-vindo uma vez mais ao canal de YouTube Marco Mercado Fotografia. E hoje temos como convidada especial, duas convidadas especiais, Char Reginati, médica ginecologista, pós-graduada em sexualidade, e Soraya Mariani, psicóloga junguiana, arte educadora, autora, idealizadora da Universidade Sagrado Feminino, com mais de 40 alunos, e apresentadora da Afrodite Podcast. Bem-vindas, meninas! Obrigada, muito feliz de estar aqui contigo, de poder conversar sobre um assunto tão interessante. Vou esperar tu dar o... Exatamente. O tema que a gente vai falar é sobre a fotografia em relação à menopausa e à sexualidade feminina. Como a fotografia pode ser usada para capturar a essência da sexualidade feminina? Soraya? É um prazer estar aqui também, como a Char falou. A autoimagem, né? A gente vai falar então muito sobre autoimagem e menopausa. E sincronicamente eu estou na menopausa, né? Então eu acredito que essa questão da autoimagem, ela é fundamental, porque às vezes a gente não tem muita noção de capturar, de olhar esse lugar através de uma pessoa que vem nos fotografar, por exemplo. Sim. E a menopausa é um momento desafiador da mulher, é muito desafiador, hormonalmente, isso a Char vai falar mais, fisicamente e culturalmente, social, politicamente, a gente não tem tudo. Então eu acredito que, por exemplo, quando você tem um bom fotógrafo, incrível, que te deixa à vontade, assim como a gente está te deixando à vontade no seu podcast... É verdade. A gente provavelmente vai se sentir melhor fotografando. E esse lugar, ele é importante, ele é essencial. Então eu vejo que uma mulher que olha as suas imagens no momento em que toda a sociedade está dizendo para ela que ela não serve mais, que ela já não é acabou mais a juventude importante, dela. que acabou a juventude, né? E é um privilégio a gente estar nessa idade, a beleza dela já não é... A gente vê, né? É muito mais difícil para a mulher. Então eu acredito que sim, isso pode ajudar muito num processo de alto valor, autoimagem, autoestima, né? Eu acredito muito que a fotografia é essencial também. Eu acho que a menopausa chega, tem tanta pressão que chega a ser um tipo de luto, porque é um tipo de perda que a mulher e a sociedade cria, porque já não pode, supostamente, já é uma época que já não pode ter mais filhos, né? Tem mulheres que falam, nossa, eu tenho que me engravidar até porque daí vai ser um embaraço resgoso. Então já é um luto, né? Um período de luto físico, psicológico, social, né? Então é algo transcendental, uma nova etapa que a mulher vai viver e que a fotografia pode ajudar muito nisso, porque é um momento em que a mulher pode parar e de ter todas essas influências externas e volver a se ver de um jeito diferente, de outro olhar, né? Também o fotógrafo vai dar um outro olhar que ajuda também a ser um bom feedback externo, né? Sim. Eu acredito, é interessante o que você está falando, porque há pouco tempo atrás eu fiz um ensaio, né? E a proposta do ensaio era que fosse retratado exatamente a Soraya, né? Sim. Exatamente. Ok, tudo bem, né? E foi muito incrível o ensaio, a gente pegou um apartamento aqui na Paulista, enfim. Lindo. Mas quando terminou o ensaio, depois de um tempo que eu recebi as imagens e que elas não foram, nenhuma das imagens foi trabalhada, eu mesma tive em alguns ângulos, vamos dizer assim, eu assustei, sabia? De me ver assim e olhar e falar, gente, caracas, como eu tô mais velha. Não foi uma sensação ruim, mas foi um choque, assim, até, porque ela não tem nenhum tipo de filtro. Sim. Ela não, a ideia dela é não fazer. O que eu penso a respeito, que eu acho que é possível chegar num meio termo disso tudo. Ela é uma fotógrafa incrível, as fotos eu uso muito no meu perfil, enfim. Mas eu não achei que eu fosse... Como eu sou uma pessoa muito assim, eu adoro quem eu sou, babá, o mesmo que você falou, eu achei que eu fosse tão liberal para falar, e algumas coisas Então eu acho que é uma surpresa, porque é um luto, é um rito de passagem a menopausa. Sim. E a gente vai olhando cada dia pra gente mesmo, pra nossa imagem, né? E vai vendo que incrível eu estar viva. Só envelhece quem está viva. Eu tenho uma boa estima. Mas é difícil você olhar, você vai se acostumando, né? Com aquele não colágeno do jeito que a gente tinha. É muito mais rápido. Então, acho que a fotografia, ela pode ser um marco
na sua vida de você fazer um trabalho, porque é terapêutico. Nem tudo que você vai fazer é terapia, mas é terapêutico. Então, um fotógrafo que te traga esse lugar de, olha, eu tô aqui para fotografar um momento incrível da tua vida e proporcionar para essa pessoa um rito, né? E ter isso aí, né? Colocar na sua parede, olha, que importante, isso é importante para mim também. Eu acho incrível, mas foi desafiador. Onde a gente tem um luto, uma morte, a gente também tem um renascimento, na Exatamente. verdade, né? É. Então, de repente, olhar por esse outro ângulo, assim, porque ali tá surgindo uma mulher nova. E às vezes aquela própria mulher não se reconhece, né? Então, poder mostrar para ela isso, né? Um olhar diferente sobre a sua própria autoimagem. Eu acho que entra como uma ferramenta muito bacana nesse sentido, assim. Eu acho que é muito importante a gente ver a palavra luto e o significado do luto não como algo finito, que já acabou, Isso. sino que uma transcendência, uma transformação a algo novo, né? Porque muitas vezes a gente vê como o luto, a morte, como algo que já foi, né? E não sempre é assim. Porque a gente vai chegar com uma melhor predisposição a essa etapa, a essa transcendência, e com melhor olhar e predisposição a essa mudança, né? Com certeza. E, bom, de que forma a menopausa influencia a percepção da sexualidade espiritual feminina? Bom, a gente vem aí a gente vive numa sociedade, né, onde a juventude da mulher é muito valorizada, assim como a sua capacidade reprodutiva, né? Isso vem de muito tempo aí, né? A gente pode puxar aí na história de uma época bem Idade Média, onde as mulheres foram socialmente aprisionadas com uma função única de reprodução, né? Já que a população estava sendo dizimada por doenças, então essas mulheres tinham essa obrigação de reproduzir, né? E aí, se a gente pensar, hoje não faz muito sentido pensar isso, mas a gente vê que está muito enraizado ainda, né? Então, se a gente pensar que essa mulher terminou esse ciclo reprodutivo, é quase como se a vida dela não tivesse mais valor a partir daquilo ali, né? Supostamente perde. E aí, se a gente for pensar a sexualidade, isso ainda fica um pouco pior, né? Porque tem todo um etarismo envolvido na sexualidade, né? A gente não fala sobre o sexo das pessoas mais velhas, a gente não conversa sobre isso, isso não é um assunto, isso é um tabu quase, né? Então, muitas mulheres veem essa chegada da menopausa como um início do fim da sua vida sexual, né? E isso é pesado, né? Isso é muito forte. Interessante que a gente está falando aqui, por exemplo, quando a gente fala de rito de passagem, que é o luto, que é a menopausa, o que acontece que é legal a gente experimentar, né? A gente perceber. Muitas mulheres têm menopausa precoce. Exatamente. Então, toda essa questão biológica nessa mulher, né, que tem uma menopausa precoce, às vezes é com 44 anos. Eu tenho uma paciente que ela menopausou com 37 anos. Sabe, Sô, que tem muitos estudos hoje que estão mostrando que o estresse crônico está levando as mulheres a menopausar mais cedo, né? Então, isso é uma coisa que é algo que a gente vive bastante, né? Imagina. É verdade que quando a mulher teve a primeira menstruação de uma maneira precoce, também a menopausa vem de maneira precoce ou não sempre? Não é obrigatório. Não é obrigatório. Pode acontecer, mas não é obrigatório. Entendi. Agora, falando de sexualidade, falando de imagem, falando de prazer, falando de tudo isso, o que eu vejo que a gente precisa trabalhar muito? Conversar. Que é o que você está fazendo aqui, conversar sobre esse assunto, trazer uma pessoa especialista nessa parte, sim, não só da reprodução, não só do órgão genital e de tudo isso, porque tem que falar sobre isso também, porque o porquê que as mulheres também podem ter uma vida sexual, não podem, porque não se pode mas falar. da onde vem isso? Por exemplo, uma mulher nas tribos nativas norte-americanas, eu estudo muito isso, xamanismo, né, matricial, as mulheres que vão envelhecendo, elas são as sábias, elas são muito respeitadas, elas são as primeiras que falam, as pessoas vão lá para aprender com elas, né? Então, tem muito isso. Agora, por que nas culturas ocidentais, né, a gente tem muito esse lugar ainda de tudo que a gente está vendo aqui hoje? A imagem, ela é mais importante, às vezes, muito mais do que o que está aqui dentro. A gente vê muitas mulheres, eu vejo, tendo mulheres incríveis, que
assim, você vê a imagem delas, a foto, elas são lindas, mas você vê que por dentro, às vezes, tem tantas questões que não foram trabalhadas, elas não se prepararam para essa menopausa. Então, eu acho que a fotografia, eu acho que ela deveria ser inserida muito mais na escola, sabe? As meninas devia ter uma oficina, alguma coisa, já que a imagem hoje é tão importante, porque a gente tem muito a internet, né? Hoje a gente tem a dopamina, que não é saudável. É verdade. Adoro o cabelo, agora só aparece publicação para aprender a fazer coque. Não aprendi com nenhum ainda, mas tudo bem. Tô aprendendo. Então é assim, a gente precisa, eu acredito que levar isso, claro, para chegar numa menopausa saudável e a gente poder ter esse lugar da imagem, a gente tem que começar muito cedo. Então, as meninas, a gente vê que a cobrança das mulheres ainda é muito maior, que é o que eu falei para você antes da gente vir para cá. A Paola de Oliveira, Paola, ela podia vir no meu podcast, eu quero que chegue nela. Ela é uma linda, eu acho ela linda. E ela fez uma série de videozinhos antes do carnaval, e a preocupação dela era como o homem se prepara para o carnaval e como a mulher se prepara com o carnaval. Claro que não é a gente não pode generalizar, mas todas as pessoas que ela entrevistou, os homens, eu vou tomar muita cerveja, eu vou debater papo com os amigos, eu vou estressar as mulheres, eu tô fazendo Vamos regime. aclarar que isso é muito nos homens héteros. Porque o homem homossexual, a gente se prepara Antes, academia, morte. Mas muitas das mulheres, claro que a gente tem que olhar isso também, é muito importante. Eu acho que os homens também, né, não apenas os héteros também estão começando a se cuidar mais. Mas se você olhar, ainda é pouco demais. No caso, acho que no caso masculino é mais uma opção. No caso feminino já é praticamente uma obrigação. É uma obrigação. Isso, agora você caiu em algo importante. Né? É uma obrigação. Essa mulher vai conseguir fazer um ensaio fotográfico e se sentir à vontade? Eu acho também, Marco, até tu podia falar um pouquinho mais sobre isso pra gente, das questões que hoje em dia eu acho que a fotografia ela vem resgatando um pouco, Exatamente. Né? Essa autoestima, essa beleza natural. Corpo, essa beleza natural. Eu, às vezes, tenho que lutar um pouco com isso, porque ainda tem esse conceito de a pele de Barbie, né? O corpo perfeito. E às vezes os clientes ainda querem que se faça uma modificação pós-produção muito exagerada, que eu não concordo. Eu concordo que se tem que ter um delicado tratamento, mas o mais fidedigno à realidade. E o que mais eu faço, geralmente, é ter um tacto, tipo, observar que é o que o meu cliente gosta mais dele ou dela, e isso ressaltar na foto. Realçar os pontos positivos, né? Realçar aquela beleza natural que acaba se perdendo muito. Eu acho que a fotografia feminina, historicamente, assim, foi muito retocada, né? Foi uma coisa muito pesada daquela beleza clássica, perfeita, né? Que a gente sabe que não existe, na verdade. Exatamente. E hoje a gente está resgatando isso através da própria fotografia. Então, isso é muito legal. Há uma tendência, né? Trabalhos de vários fotógrafos que estão ajudando a impulsionar esse movimento de se enorgulhecer de nosso corpo em todas as etapas, porque não sempre a gente tem etapas na vida, não sempre vamos estar do mesmo jeito como estávamos antes. E acho que o mais importante é celebrar essa nossa individualidade corporal e física em todas as nossas etapas da vida, já seja na menopausa, seja antes, né? E também quem define qual é o corpo perfeito? A mulher de antes, da época grega e todo, era uma mulher um pouco mais robusta, né? Sim. Então, quem que vai definir qual que é a beleza? Eu acho que uno mesmo, né? Se sentir uno mesmo é lindo, maravilhoso, o jeito que uno é, né? Então, isso é o lindo que estamos vendo nas fotografias, nas modelos para o site, já essa tendência que eu, a verdade, me orgulho desse projeto desse progresso que estamos logrando. Isso é muito lindo e muito importante, eu acho, né? Nessa busca, nesse retorno que a gente está fazendo para a gente mesma, né? E tem tudo a ver com a menopausa também, né? Sim, porque o corpo muda muito na menopausa. Muito.
Muito, é assustador. Então você tem que olhar para isso, por quê? Porque faz parte de você. O corpo não está separado do espiritual, né? O meu corpo está aqui, não tá, não tá. Então eu tenho que olhar o que meu corpo, o que pode beneficiar o meu corpo nesse momento, o que pode não inflamar, como eu vou ter esse cuidado, né? Porque é um cuidado nosso muito corpo maior. é um templo, né? Então a gente tem que querer ele desse jeito. A gente falou sobre sexualidade espiritual feminina. Você como definiria isso? Porque a verdade é a primeira vez que eu escuto as três palavras juntas. Sexualidade espiritual feminina é que quando a gente tem prazer com o nosso próprio corpo, a gente está conectado com a nossa espiritualidade, não está separado. A gente vê filósofos como, por exemplo, Platão, e aí vai, que faziam esse lugar do corpo estar separado do espírito, né? E a gente está vendo cada vez mais essa necessidade do corpo estar conectado. E por onde a gente se conecta? Através do sentir, né? Não é sensação, intuição, né? Percepção. Então, quando a gente fala sexualidade espiritual, até o próprio ato sexual, ele é sagrado. Um intercâmbio de energias, né? De energia, é nesse lugar, né? Olhar que é prazeroso, trocar. Por isso que eu falo, as pessoas falam, você é uma pessoa muito reservada, ou transa com todo mundo, ou não. Como é que funciona? Eu só acho o seguinte, quando a gente fala de arquétipo, e quando a gente fala de arquétipo de uma deusa, que é Afrodite, e é um arquétipo que eu trabalho muito. Todo mundo quer Afrodite. Ela é uma deusa muito mal conhecida na nossa sociedade, psiquicamente, psicologicamente, espiritualmente. Porque ela é uma deusa que é conexão. Mesmo que você vá para a Grécia, transe com uma pessoa uma noite, ela só vai transar se tiver conexão. Se isso for prazeroso, que é esse momento espirituoso, ela pode não ter mais conexão com aquela pessoa, mas ela consegue integrar. Então, imagina o coniúncio, né? Que é aquela fase alquímica que você une, né? O sexo é isso. Então, essa espiritualidade, isso a gente precisa fazer primeiro com a gente. Lembrando que a nossa alma está aqui, o nosso corpo está aqui. Então, é nesse sentido que eu coloco muito essas três palavras juntas. Faz sentido, Chay, para você? Total, faz muito sentido. O sexo, a gente precisa ver ele como esse momento de conexão, né? Como esse momento onde tu entrega uma energia e tu recebe outra energia, né? Muito mais do que o físico. Eu acho que a nossa sociedade ainda fica muitas vezes nesse plano físico e esquece desse espiritual, né? Dessa conexão que para mim, particularmente, é o que rege, né? A sexualidade. E acho que a Soraya concorda também, né? Então, a gente precisa olhar para isso diferente. Por isso que é importante a gente levantar essas três palavrinhas juntas. E eu acho que quando já a gente vê o sexo como esse acto espiritual, a gente tira esse estigma, né, de não poder falar de sexo. Aí nos faz uma reconciliação com nossa sexualidade, né? Sim. Exatamente. Sim. Como as imagens fotográficas podem ajudar a desmistificar estigmas associados à menopausa e à sexualidade feminina? Fotografando as mulheres como eu, por exemplo. Que por acaso estão convidadas, eu quero que vocês tenham experiência. Eu acho que tem que rolar um ensaio aí, Eu acredito. Para contar essa experiência, eu vejo que esse corpo que está mudando, esse corpo, claro que, por exemplo, hoje eu tenho acompanhamento de um nutrólogo, um dermato, uma minha gineco, né? E que vai me orientando, porque assim, tem mudanças no nosso corpo e esse ensaio... Que precisamos entender, né? Que a gente precisa entender, que vai acontecer, que é inevitável. Não, é aquela coisa, não tem como evitar. Tem como você cuidar para que isso seja o quê? Prazeroso também, né? E um dos lugares prazerosos, eu acredito, que é você continuar a ver o seu corpo, você continuar a apreciar o seu corpo. Ontem eu gravei um story que tem a ver com isso, que eu, quando eu tinha 30, que eu me achava super adulta, entendeu? Já com 2 filhos, tal. Não que eu não fosse, mas eu tinha um sonho, eu falava assim, quando eu tiver com 55, eu vou morar na frente da praia, tipo, numa rede. Eu fiquei pensando, nossa, acho que eu matava. Eu ia querer, você passasse um monte de gente porque eu gosto de gente, eu gosto de pessoas, e meu sonho hoje cada vez é mais esse lugar aqui de estar com pessoas, conversar com pessoas, conhecer gente nova, conhecer gente que traga experiências diferentes. Isso, a minha menopausa,
hormonalmente falando, estar com pessoas, a gente tem... O que a gente sentiu mais falta, né, na pandemia? A ocitocina, né? Que é um hormônio que a gente tem muito aqui na troca. Então, o nosso corpo mudando, o nosso corpo fazendo tudo isso, eu, por exemplo, na menopausa, tem momentos que eu olho para mim e tem esse lugar do não reconhecer. Então, quando eu fiz as fotos, para mim foi um divisor de águas muito interessante, porque eu imprimi algumas fotos, assim que se fala hoje, né? Imprimir, não é mais revelar, né? Sim. E eu coloquei essas fotos assim perto, e eu comecei a olhar para essas fotos de um lugar e falar: uau, Soraya, que incrível a tua história, que incrível que você chegou aqui. Olha só, tem essas marcas, sim, mas olha que incrível tudo isso. E é parte, então. Mas essas marcas, na verdade, elas contam a tua história. Exatamente. Né? O quanto a gente precisa olhar para isso com um pouco mais de carinho, né? De orgulho da nossa história. De saber que o nosso corpo é a nossa casa. Sempre foi, né? Desde que a gente nasceu. Sim, e facilita, né? Será que vale a pena a gente passar a vida inteira odiando nossa casa, nosso lar? Ai, que lindo. Né? Sim, mas tem muita gente ainda, numa maioria. Se a gente for estudar as mulheres, eu falo que eu atendo muitas mulheres. Eu tenho muitas alunas, né? Então eu tenho cursos e muitas alunas. Tipo, mas sabe que, Soraya, eu penso, você não deveria só ter alunas, porque não é um tema não, eu tenho alunos também. Exatamente, não é só um tema, por exemplo... vem pouco. Então... Alunos, venham já, Por já. exemplo, minha mãe está começando com a menopausa igual. Então, para mim é bom ter esse podcast, porque eu estou aprendendo e como também, porque também tem o conceito, né? Ah, ela vai virar chata, né? Isso é legal falar. Ela vai estar insuportável, né? Vai ficar... Então, o mais Mas lindo... isso é uma construção social, né? Então, Isso não, eu não falo o que eu social. penso, não? Mas é o que geralmente fala de que você vai ter a pessoa vai ter uma mudança hormonal e vai, sei lá, porque chegou a velhice, vai ficar assim. Então, como acompanhar a minha mãe nesse processo, né? Porque ela, eu sou feliz de ter acompanhado a ela, fui no médico com ela, né? Porque ela estava sofrendo mudanças no corpo que ela não estava entendendo, tipo, a irregularidade da menstruação dela. Ela estava falando, nossa, está acontecendo algo malo, porque eu estava acostumada que seja super regular e agora está irregular, o que está acontecendo? A importância do conhecimento, né? Então é lindo eu ter acompanhado a ela e poder entender o processo que ela vai estar levando. Ela tinha que estar nesse podcast, né? Vamos combinar. Porque é muito incrível o que você está falando, porque é exatamente assim. Eu fico pensando, as mulheres não falavam, ainda não falam, mas a minha mãe, por exemplo, eu perguntei há alguns meses para ela está com 80 e poucos anos, né? Mãe, como é que foi a tua menopausa? Ai, foi super tranquila, e ponto. Não houve espaço para conversa, né? E eu lembro que a minha mãe, ela começou a ter insônias. E eu lembro que ela falava que ela estava dormindo mal por outros motivos que não eram a menopausa. E eu fico pensando o quanto é difícil sofrer isso calada. Mas as mulheres ainda escondem, né? Ainda escondem hoje a menopausa. Escondem. Porque está muito associado com o envelhecimento, Exatamente. né? E aí, quando a gente pensa numa mulher envelhecer na nossa sociedade, a gente associa logo à exclusão, né? Porque as mulheres, quando a gente começa a envelhecer, a gente começa a ser excluída, né? Primeiro de uma forma bem sutil e depois nem tanto, né? Então, isso pesa muito. Então, não é à toa que as mulheres ainda disfarçam os sintomas da menopausa, fazem de tudo para não entrar nela, tem pânico da menopausa e escondem. Elas escondem muitas vezes dos próprios companheiros, dos filhos. É uma pressão difícil, né? Porque a mulher sempre tem que estar perfeita, sempre tem que estar alegre, sempre tem que estar disposta, sempre tem que estar aí para a família. Então, para satisfazer o masculino. Para satisfazer a outra pessoa. Geralmente. Geralmente é o patriarcal, masculino nesse sentido, de satisfazer a sociedade. De estar sempre à disposição, né? Para você ser aceita, ser amada, você acaba aceitando esse lugar, né? A gente está buscando mudar, isso é só através de autoconhecimento, não existe outro lugar. Pode parecer clichê, mas é mesmo, é o autoconhecimento. Então a mulher, ela quer agradar, e ela não fala, ela não conta. Mulheres, vamos num extremo, tem mulheres ela tem medo, ela né? tem medo de ser o quê? Nossa, ela não é só enganar, é falar que não tem a idade. Isso para mim também não é nenhum problema, mas tem outras mulheres que eu vejo que estão sofrendo muito
muito, muito com esse momento da menopausa. E fica pior, quando você não conversa sobre isso, isso Começa a psiquicamente danificar falando, mais. né? Você já teme algo, tudo que você teme, o seu corpo ele tem uma sabedoria. Ele traz pior, porque ele vai falar, agora a gente tem uma chance de se conhecer, querida gata, vamos se conhecer agora. Então ele vem pior. Então eu acredito que a minha menopausa, apesar de ser uma loucura, tá sendo divertida porque eu falo o tempo todo dela com as pessoas. Então eu falo. Eu chego, tipo, num ambiente normal, ai, gente, que calor, eu não tenho mais referência, porque eu tô na menopausa, não sei mais o que falar, gente, né? Eu fiz um evento outro dia, tava todo mundo assim, com calor, eu olhei e falei assim, tá vendo o que é? Isso é o bom da menopausa. Porque agora o calor já é algo frequente. Mas não é que isso é tão simples, porque não é. Não é. É porque eu tô me convidando, que é o que você falou, né? A Cher falou. Esse convite da gente se autoconhecer num momento que poderia ser um momento que eu poderia entrar nesse lugar da irritabilidade, porque a gente fica mais sensível, a gente fica... Porque são mudanças. Hormônios que estão alborotados, tipo assim, neurotransmissores. Cara, é muita mudança. O estrógeno, né? É tudo. Então, o teu humor, tem dias que eu falo, eu quero matar as pessoas. Porque, assim, é uma irritabilidade, só que eu tenho o quê? O autoconhecimento. Isso é meu, do que sentimento? Tá represado esse sentimento? Tem alguma coisa lá do passado, só que você não colocou para fora essa raiva também? Porque também é uma oportunidade. Também é uma oportunidade de você colocar para fora algo que estava represado ali e você não adoecer. Uma autoanálise, saber o que está acontecendo, Exatamente. né? Sim. E tirar de dentro para fora. Canalizar isso, talvez em alguma atividade também, né? Tem que fazer atividade física, tem coisinhas básicas que a gente tem que fazer na menopausa, né? Tem sim, tem alguns cuidados importantes aí, né? Eu acho que a nossa doutora podia falar desses cuidados que eu já vou aprendendo. A gente vai falar, a gente vai falar. Sim, a gente vai falar. E vamos falar, quais são alguns dos aspectos físicos e emocionais mais comuns associados com a menopausa? Bom, eu vou falar um pouquinho dos aspectos físicos e vou deixar os emocionais para essa diva comentar. Bom, a gente tem na menopausa uma diminuição importante do estradiol, né? Que é um hormônio importante aí, né? Toda a parte da reprodução e toda a parte das características femininas, né? Então, a gente vai ter aí, com essa diminuição do estrogênio, a gente tem um ressecamento vaginal muito importante, né? A gente tem os famosos calorões, né? A gente chama de fogachos. Com esses calorões muito vem associado insônia, irritabilidade, alterações de humor, fadiga em excesso, né? Às vezes a gente tem um pouco de esquecimento também, a gente chama de uma névoa mental, assim, que fica, porque o estrogênio ele tem um papel importante na cognição. Você poderia relacionar isso com outras patologias se você não tivesse um conhecimento Então, desses, até né? podem estar relacionados com outra patologia, né? Mas geralmente eles vêm acompanhados dessa fase de climatério e menopausa. E a gente vai ter uma diminuição bem importante do colágeno, né? Então, toda a parte da musculatura ali do nosso assoalho pélvico, por exemplo, ela vai ficar mais frouxa. Com isso, a gente pode ter alguns sintomas urinários que são desagradáveis, irritação, até mesmo incontinência urinária. O próprio prolapso genital, né, a famosa bexiga caída que muitas mulheres reclamam, pode estar associada com essa fase, com essa diminuição do colágeno. Então, o corpo ele muda de forma importante, né? Os sintomas mudam. E aí, isso tem uma repercussão enorme no nosso emocional, né? Não tem como não ter. Né? Então, Muita mudança, nossa. Muitas mudanças, muitas mudanças. Isso que a gente está falando aqui por cima, assim, dos sintomas, né? A gente pode entrar em cada um desses sintomas e tem muita coisa para falar sobre eles. Mas são coisas importantes e coisas que interferem na qualidade de vida dessa mulher, né? Que são coisas novas, por exemplo, os próprios calorões, que é um sintoma muito comum, né? Aquele calorão que sobe do nada, assim, vem com um vermelhão, uma coisa super desagradável, vem com uma onda de suor, né? Então, as mulheres comentam, né, que não conseguem dormir, acordam várias vezes à noite com esses calorões, às vezes precisa trocar camisola porque encharcou, precisa trocar lençol, aí acorda o companheiro. Então, tem toda uma mudança aí na vida que precisa ser feita e reorganizada e repensada, né? Essa mulher está passando por esses momentos. E sobre os aspectos psicológicos? Imagina o seu corpo
passando por tudo isso. Por exemplo, uma mulher que às vezes começa com uma menopausa muito cedo e ela não está entendendo, porque no climatério você já começa a ter alguns sintomas diferentes. Eu consigo ver isso hoje, né? Falando naturalmente. Eu estava em Portugal fazendo um trabalho e eu percebi que à noite eu comecei a ter uns calores diferentes, né? E fazem o quê? 8 anos, estava bem mais nova. E, né, eu falava, o que é isso? Eu falava, será que isso aqui é menopausa? Mas eu menstruei por muito tempo depois. Então, os sintomas, eles podem começar até 6 anos antes, de média, né? Acontecer. Então, assim, ele começa muito antes. E aí ele começa devagarinho, né? Vai tendo um calorzinho aqui, que foi diferente. Deve ter uma relação sexual, se sente um pouco mais ressecada. E as coisas vão acontecendo, assim, né? A menstruação pode ficar irregular, né? Durante esse período, mas também não é obrigatório. Os sintomas podem começar antes da irregularidade menstrual. Você pode fazer algum tipo de reposição hormonal para tratar de baixar esses efeitos? Pode sim. A reprodução, a reposição, né, de hormônios, ela é o carro-chefe, ela é o padrão ouro hoje para a gente diminuir efeitos de climatério, de menopausa, né? E ela não só pode, como ela deve ser feita na maior parte das mulheres. A gente ainda tem um pouco de preconceito em relação a isso, mas isso, graças a Deus, vem mudando, assim. Claro que isso tudo precisa ser feito com um médico, Exatamente. né? Porque existem indicações, contraindicações ao uso dos hormônios. É uma coisa muito séria, né? Mas tem sim, hoje em dia tem muita coisa bacana que a gente pode fazer para diminuir os sintomas. Porque, Charlene, há pouco tempo eu tive o prazer de participar do BRAIN, lá em Floripa, e que é um congresso de neuromedicina, e falaram justamente, a primeira palestra era sobre o chip da beleza. E lógico, de maneira exagerada, e como você falou, que não se faz com um segmento médico. Sim. E que não existem estudos assim fidedignos que possam falar, essas são as possíveis consequências. Então, e acho que se você faz um implante, ela começa por 2 meses a segregar essa hormônia, e por 12 meses pode você ter esses sintomas, essas consequências. Aqui a gente né? precisa fazer algumas distinções, assim. O chip da beleza, ele é um implante, na verdade, Sim. que ele foi muito usado para fins estéticos, né? Então, hoje em dia ele está proibido no Brasil, inclusive, né? Está proibido usar hormônios para fins estéticos de uma forma geral, tá? E a reposição hormonal, na verdade, ela pode ser feita por várias vias, né? Ela pode ser feita via oral, ela pode ser feita via transdérmica, através de adesivos, através de cremes, de gel, né? E também pode ser feita por implantes, tá? Embora não esteja bem regulamentada essa questão do implante, porque a gente não tem aí as agências, né, reguladoras que aprovam os implantes. O único implante que a gente tem hoje regulamentado no Brasil é o implante de anticoncepcional, que se chama Implanon, né? Todos os outros implantes, eles são feitos de forma off-label, que a gente fala, né? Sem aquela regulamentação, sem aprovação dos órgãos, né, que regulam as medicações. Então, é muito importante você sempre conversar com o seu médico sobre isso, procurar conhecer o médico que você vai consultar, que você vai confiar, também é uma coisa importante, né? Porque tem muita gente séria fazendo coisas bacanas, mas também tem muita gente que não é tão séria assim, e que às vezes pode aí trazer um pouco até mais de malefício do que de benefício para essa pessoa, né? Eu fico Adorei muito também. feliz, sério. Que seja para repetir também com outra temática, são maravilhosas. Estou muito grato de ter vocês aqui. A gente fica grata, né, Sô, de Muito, poder falar sobre muito. isso, assim como tu falou, né? Porque é um assunto que a gente tem muito para falar, É verdade. né? E poder trazer esse olhar, esse teu olhar da fotografia para essas mulheres, cara, isso é muito interessante, é muito enriquecedor. Então, muito obrigada pelo convite, foi muito prazeroso estar aqui com vocês. Obrigado, obrigado. Então, meninos, curtam, compartilhem, ativem o sininho para receber as notificações e se inscrevam no canal. Obrigado!